Presidente, a gente tem nessa semana, então, as notificações das pessoas que foram descontadas de forma autorizada ou não, a partir de amanhã e depois na quarta-feira. Queria que o senhor reiterasse quais são os passos que devem ser seguidos e os canais que essas pessoas devem acessar, tanto para receber as notificações quanto para reclamar, se não foi autorizado esse desconto. Isso. Primeiro, no dia de amanhã, na terça-feira, o INSS vai mandar uma notificação exclusivamente pelo canal Meu INSS. Nessa notificação, nós vamos informar o nosso segurado de que ele teve algum desconto associativo no período. Ele vai, isso não quer dizer que esse desconto seja irregular. Ele pode ter sido regular ou não. Ele vai depois ter a oportunidade no dia seguinte, pelo aplicativo Meu INSS, pela página Meu INSS ou pela central de atendimento 135, questionar esse vínculo, saber qual é a entidade que fez aquele desconto e se ele concorda, se ele se recorda ou não. A partir do momento que ele informar que ele não recorda, o INSS vai cobrar da entidade a juntada de documento comprobatório de que aquele desconto era regular, ou então para que ele pague, ressarça o nosso segurado em 15 dias úteis. A gente já sabe, quantas pessoas foram descontadas irregularmente e qual que é esse montante final? É importante salientar que o vínculo e desconto associativo ocorre desde 1994. Esses 9 milhões de pessoas correspondem àqueles que tiveram algum vínculo associativo descontado em folha, não necessariamente irregular. Qual o percentual disso? Quantas pessoas? Isso a gente está fazendo esse procedimento exatamente para a gente saber quanto, o percentual e o valor estimado. Perfeito. Presidente, quando que começa um ressarcimento dessas vítimas? Tem um prazo para isso? Vai ter uma ordem de prioridade na hora dessa devolução? O que a gente fez? Primeiro, a gente bloqueou o último pagamento para que não fosse para a entidade. Então, ao final desse mês, sem o segurado procurar ninguém, sem o segurado assinar nada, sem nenhum intermediário, o segurado vai receber o valor descontado no último mês no seu contra-cheque, na sua folha, na sua conta bancária. Não precisa fazer nada para isso. Quando a instituição, no nosso procedimento de ressarcimento, fizer o pagamento, ela não fará diretamente ao interessado. Então, não entregue seu CPF, conta Pix, conta corrente ou qualquer outro documento. Ele vai fazer para o INSS numa conta específica, numa guia específica, e o INSS, na folha seguinte, vai fazer esse ressarcimento a você. E essas entidades vão ter 15 dias úteis a contar de quando para fazer essa devolução para o INSS? Quando o nosso segurado faz a sua manifestação, o sistema já gera um protocolo e encaminha uma determinação para que a instituição faça isso em 15 dias úteis. O prazo dado a essa instituição são 15 dias úteis. E se porventura ela não cumprir esse prazo, o que acontece? Se ela não cumprir esse prazo, o INSS se responsabiliza de fazer esse ressarcimento em data e ordem a ser informado posteriormente. Presidente, a gente ouviu, inclusive, das autoridades naquela coletiva no Palácio do Planalto, a respeito da intenção de usar os bens apreendidos das entidades e dos dirigentes para já ressarcir ali essas pessoas no primeiro momento que foram descontadas sem o aval. Se o valor desses bens não for suficiente, de onde que vocês estudam e esperam hoje, e considerando que a entidade, por exemplo, não colabore no sentido de não cumprir esse prazo e tudo mais, de onde que o governo pensa em tirar o valor para ressarcir essas pessoas? Isso está sendo discutido ainda. Primeiramente, o que foi determinado é quem cometeu a fraude tem que pagar. Quem cometeu a fraude foram essas instituições, principalmente as instituições fantasmas. Para isso, já tem mais de R$ 1 bilhão bloqueado no primeiro dia de operação. A AGU veio também logo em seguida pedindo um bloqueio de mais 2,5 bi. Não só das associações, porque muitos falam, mas a associação é fantasma, não tem bem para poder ressarcir. Todavia, houve uma desconsideração da pessoa jurídica para que os sócios, para que aquelas pessoas que moram em apartamento de luxo, andam de carro de luxo, também tenham seus bens pessoais bloqueados. Não só deles, mas o conglomerado de empresas que provavelmente foram constituídas exclusivamente para fraudar pessoas de bem. Esse receio da população de que o dinheiro possa partir do bolso de todo mundo, isso pode ser descartado, isso não vai acontecer? Ou
tudo ainda depende desses estudos que vocês fazem? Tudo ainda depende dos estudos e do quantitativo de fraude. Qual é o valor total da fraude? 1 bi, 2 bi, 3 bi, 4, 5, 6? Vai ser levantado depois desse processo que nós estamos fazendo. Depois, acredito que de um certo tempo a gente consegue já fazer uma estimativa de qual o percentual de fraude, de qual o percentual a ser ressarcido e o quanto a gente já tem arrecadado, bloqueado via justiça. Presidente, o governo tem avaliado usar, por exemplo, a estrutura dos Correios ou da Caixa, ou até reabrir algumas agências do INSS para atender presencialmente as vítimas dessas fraudes? E se sim, quais seriam os ganhos eventuais com essas movimentações? Na verdade, todas as formas de atendimento estão sendo discutidas e pensadas. O que a gente quer é deixar que o segurado fique mais tranquilo, que ele vai ser ressarcido. Qualquer desconto irregular, ele vai ser ressarcido. Então, não precisa fazer uma corrida na data, no primeiro dia que abrir. Todos serão ressarcidos no mesmo prazo, no mesmo período, sem necessidade de correria via telefone ou via central, ou via aplicativo. O que a gente tem hoje de situação é que será pelo meu INSS, em que ele baixa o aplicativo, pela página da Previdência, ou quando ele liga para a Central 135, o INSS não faz essa busca. O que a gente já tem de plano? Verificado que alguma comunidade, alguma situação escapa desse projeto, por exemplo, uma comunidade ribeirinha, indígenas que tiveram desconto e não tiveram possibilidade de procurar. O INSS se compromete a fazer uma busca ativa a essas pessoas. Logo, vai ser informado um prazo e a forma como a gente vai buscar essas pessoas. Mas é o INSS falando diretamente com o segurado. Ninguém fala em nome do INSS, não assine nada, não junte qualquer documento. É sempre o INSS com você. Isso nesse primeiro momento. Agora, caso vocês avaliem, o senhor me disse que vocês estão avaliando, por exemplo, a possibilidade desse atendimento presencial. Por exemplo, quando a gente considera os Correios, o que vocês levam em consideração é a capilaridade das agências dos Correios no país? O que poderia ter de benefício nisso que vocês discutem, de eventualmente possibilitar esse atendimento presencial, que hoje não é a opção? É, todas as formas estão sendo discutidas, Correios, Caixa, agências do INSS. O que a gente precisa fazer é ter a certeza que o sistema está integrado e vai funcionar, e que seja ali o método mais seguro e confortável ao nosso segurado. Tudo isso está sendo discutido, tudo isso está sendo planejado para a gente poder verificar. A questão dos Correios, ele já é um parceiro antigo, ele já tem um programa chamado Teste Med, que ele acaba habilitando benefícios para o INSS, já tem essa capilaridade, essa integração de sistemas. A Caixa é um outro também elemento importante por ter a sua capilaridade no Brasil todo. E o INSS, uma situação que perdura por anos, que creio que não tenha sido uma decisão muito correta de fechamento de agências. Talvez a gente vá abrindo paulatinamente essa situação. Bom, queria perguntar sobre a questão do empréstimo consignado, né? A gente teve nos últimos dias uma determinação para o bloqueio automático dos descontos dos empréstimos consignados em aposentadorias, pensões, enfim, isso independente da data de concessão do benefício. Existem suspeitas de fraudes também no empréstimo consignado hoje, presidente? Bom, na verdade, são duas realidades totalmente diferentes. O que a gente está tratando aqui no processo de ressarcimento não são empréstimos consignados, são descontos associativos. Quanto a empréstimo consignado, a gente verificou que havia uma fragilidade na liberação da margem pelo segurado, porque os benefícios concedidos a partir de 2024 só poderiam ser desbloqueados o quê? Com o reconhecimento facial. Uma forma mais segura de saber que foi ele que está dando acesso à sua margem para instituições financeiras. Nós entendemos por bem de colocar todos os benefícios que são mantidos pelo INSS, mesmo os concedidos anteriormente a 2024. Todos ele precisa comprovar, ele precisa demonstrar que é ele que está fazendo esse desbloqueio para que instituições financeiras verifiquem a sua margem. Uma outra fragilidade que a gente detectou, após a liberação, mesmo os benefícios de 2024, ele ficava aberto. Ele não precisava fazer uma nova autorização. Então, a gente fechou para que cada operação de crédito, ao finalizar aquela operação de crédito, ele bloqueie de novo e, se ele quiser, e só se ele quiser, ele faz o desbloqueio. Não seria possível fazer um pente fino sem esse bloqueio? É uma segurança a mais para o cidadão.
A gente tem que lembrar que empréstimo consignado é um empréstimo feito por uma instituição financeira a um segurado. A participação do INSS visa o quê? A conseguir um valor, uma taxa de juro mais favorável ao nosso segurado, dando à instituição financeira um risco menor, com a possibilidade de desconto em folha. A participação do INSS é nesse sentido, de possibilitar um valor de juro, uma taxa de juro menor. Nós não participamos exatamente da negociação, da forma de crédito. E, por isso, por força contratual, qualquer fraude, qualquer falha nesse consignado, a instituição financeira é responsável por reembolsar aquela pessoa que se sentiu fraudada. Então, a forma contratual é totalmente diferente dessa do vínculo associativo. Presidente, a gente tem ouvido algumas afirmações, a gente já tinha ouvido, inclusive, quando da gestão do ministro Lupe, referente ao fato do INSS intermediar esses descontos associativos, os consignados também, né, de alguma forma. É possível que isso seja revisto para que o INSS não seja mais um intermediário e como que isso poderia acontecer? Bom, duas coisas totalmente diferentes também, a questão do desconto associativo e do consignado. Do desconto associativo, a gente tem que repensar qual é o papel do INSS nessa situação. Vale a pena o INSS ficar no meio de uma relação privada, se você vai ser associado ou não, para poder fazer esse desconto em folha? O direito à associação é um direito constitucional. E cabe ao INSS ser esse mediador dentre instituição privada e segurado? Isso é uma coisa que está sendo pensado. Os dois modelos têm vantagens e desvantagens. E está sendo estudado, colocado na mesa, e realmente vai ser decidido de acordo com o que é mais interessante ao segurado. Na questão do consignado, a gente tem que repensar no modelo para que seja mais seguro ao nosso segurado, formas mais seguras ao nosso segurado. A participação do INSS no momento é importante para a gente poder conseguir o quê? Taxas de juros mais baratas ao nosso segurado. Agora, até onde vai, como vai a responsabilidade do trabalho do INSS, temos que discutir com outros entes, com órgãos de controle jurídico, Casa Civil e também com os bancos, com a Febraban e a BBC. Presidente, saíram nesse fim de semana algumas notícias indicando que o governo estaria desenhando uma espécie de acordo com esses segurados, um acordo judicial para que aqueles que foram descontados irregularmente renunciem à possibilidade de, no futuro, ingressarem com ações contra o INSS, mesmo eventualmente já tendo sido ressarcidos de volta desses descontos. Isso é algo que está sendo avaliado pelo governo, inclusive de olho eventualmente numa possível crescente de dívida do INSS, com receio de que lá no futuro alguém venha a acionar ou várias pessoas venham a acionar a justiça contra o Instituto? Isso está sendo discutido entre a nossa jurídica, a Advocacia Geral da União, CNJ, DPU, Ministério Público e CNJ. O que a gente tem que evitar é o duplo pagamento. Se alguém foi ressarcido, não receber esse valor administrativamente e judicialmente. A gente precisa ter alguma forma de controle para que não haja um enriquecimento ilícito por parte de quem quer que seja. Que jeito isso pode acontecer, presidente? Costurando esse acordo com o CNJ, Supremo, DPU, Defensoria Pública da União e Ministério Público Federal. E, presidente, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, quando da operação sem desconto, alguns servidores foram imediatamente afastados do INSS. A gente tem ouvido, inclusive, nos discursos do senhor e de outras autoridades, que uma palavra até de conforto para muitos dos servidores do INSS. Agora, existem outros que, eventualmente, podem ser exonerados, que estão sendo investigados. Queria saber a quantas andam essas investigações internas também, para mirar em pessoas que possivelmente estejam na ativa e que tenham tido algum tipo de envolvimento com esse esquema. Além daqueles apontados inicialmente pela operação, nós estamos fazendo um pente fino em todos aqueles que podem ter dado causa a essa situação. Essas pessoas serão exoneradas. O que a gente tem feito também, uma verificação junto aos nossos órgãos de controle, corregedoria e auditoria, daqueles casos mais sensíveis de que pessoas possam ter cometido ilícitos. Ilícitos de toda a monta, ilícitos de toda e qualquer situação. E se ele estiver respondendo a um processo disciplinar, a ideia é que essa pessoa seja exonerada se tenha um cargo em comissão, não, e saia do cargo em comissão até o fim do seu processo disciplinar. Ao final do processo disciplinar, a gente vai verificar se teve culpa ou não, e a pessoa pode
porventura se inocentada, retornar ao cargo em comissão. A determinação agora é para que a gente não coloque o nosso segurado em risco, alguém que esteja suspeito, chefiando ou comandando algum tipo de esquema. No caso da operação sem desconto, a gente está verificando aquela situação foi possível por meio de quem? Quem auxiliou? Quem, talvez não só aquele mandante, aquele que recebeu a propina, mas quem também foi omisso. E essas pessoas serão exoneradas ou afastadas. Presidente, antes da operação sem desconto, vocês já tinham feito alguma determinação ou atuado para bloquear algum tipo de desconto associativo irregular, que vocês souberam por pessoas isoladas ou grupos isolados em menor tamanho? Na verdade, isso já era um procedimento, que a pessoa entrava no meu INSS ou pela Central 135, reclamava, juntava alguns documentos, e isso era necessário, e era feito o bloqueio do pagamento, com inclusive a possibilidade de devolução daquele mês e do mês anterior. A gente verificou um pico, teve um pico de 1.250.000 benefícios associativos bloqueados durante um período. Qual a razão? Como? Isso tudo está sendo estudado. Isso aconteceu em 2019. A partir de 2019. E, presidente, por fim, queria te fazer duas perguntas em uma. A primeira é como que o governo e o INSS têm visto essa tentativa mais política de articulação por uma CPI ou uma CPMI para, de alguma forma, levar ao Congresso autoridades e, enfim, pessoas que poderiam responder com relação ao que houve. E depois, o que o Instituto e o governo como um todo vocês vêm tentando fazer algumas coisas, mas, enfim, como que vocês veem esse sentimento de descrença no sistema previdenciário brasileiro e se vocês veem uma possibilidade de reversão dessa imagem ruim que fica quando algo como a Operação Sem Desconto revelou vem à tona? Perfeito. Quanto a essa questão de CPI, isso não faz parte do meu dia a dia. O que me foi dada a missão é sanear o INSS e trazer processos mais seguros ao nosso segurado. Então, essa discussão política eu fico alijado, eu não participo. O que eu sei essa questão de desconto em folha está sendo analisado todas as rubricas, tudo que é descontado do nosso segurado, estamos revendo os procedimentos para ser mais sério e mais tranquilo ao nosso segurado. Então, se esse for o objeto da CPI, talvez seja desnecessário, porque internamente já estamos fazendo. Quanto à questão de imagem, isso é danoso. Se a gente for olhar a razão de ser do INSS, nós mantemos mais de 40 milhões de benefícios. Nós sustentamos inúmeras famílias, nós sustentamos cidade. A nossa folha total acima de 1 trilhão é muito superior à PIB de vários países. Então, como regra, o serviço do INSS é para garantir direito. Os nossos servidores são abnegados, eles têm essa responsabilidade social. E é através deles, é por meio deles, que vamos conseguir mudar essa história. Demonstrando que o INSS não é uma casa de fraudadores. É uma casa que não tem que ficar na página policial, mas sim na casa de realização de sonhos, na casa de concessão de direitos. Muito obrigada pela entrevista, pela atenção. Valeu mesmo. Obrigado.